graça de Deus. Olá, queridos irmãos e amigos, telespectadores da TV Agathos Play de todo o Brasil e de todo o mundo, que eu sou otimista, né? Espero que vocês divulguem bastante para países que não estão recebendo ainda. Recebam o nosso programa, que isso será bom para o coração, para os corações, né, de todos, até os estrangeiros que não vêm entender bulufas do que nós estivemos fazendo. Mas você está entendendo. Esse é um programa de gratidão, de louvor, de pregação da palavra de Deus, porque tudo de bom neste mundo nós recebemos pela misericórdia e pela graça de nosso Deus. Aqui estamos para mais um programa, com música, com entrevistas, com tudo mais. E agora temos aqui um pastor que estará conosco, participando neste momento, enriquecido não, né? Não, Também, também. Da graça de Deus sempre. Tenha bondade, você tem. Henrique, tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo bem, doutor Heitor, e o senhor? Tudo bem, tô ótimo. Satisfação estar aqui com o senhor. Cheio d'água. Oco cheio d'água. Mas Henrique, você é pastor de qual denominação? Sou da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Qual pastor na Assembleia de Deus, na Itaoca, em Bom Sucesso. Pastor, Itaoca, Bom isso, Sucesso. Pastor José Rodrigues, pastor Carlos Pedro da Silva. Estamos ali em Bom Sucesso, localizado na região do Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. Complexo do Alemão, lugar Complexo tranquilo, Alemão, né? Super calmo. Um clima maravilhoso. Estamos ali fincando a bandeira do Senhor Jesus há cerca de 26 anos. Já levou algum tiro lá, não? Graças a Deus, não. Mas está preparado para? Ué, se for pelo amor ao evangelho, a gente está disposto. Brincadeira tem hora, né? Tudo bem, o sacrifício Jesus Cristo já fez. É isso, deixa pra ele. tá Ele já pago, fez, já tá bom. pago, tá pago. Quebrou o galho da gente, etc. Mas que a gente merecia morrer, merecia. Sem sombra de dúvida. Mas ele entrou no nosso... Mas graças a Deus, foi tudo pela graça. Tudo pela graça, mas olha, as pessoas não entendem, quer dizer, nós entendemos, muita gente entende, mas tem gente que não entende como é que Deus dispensou a sua maravilhosa graça para a gente que não merecia nada, né? Que méritos nós temos, nenhum? Nenhum. Eu conversando com meu filho, eu sempre fico dizendo para ele, né, o quanto nós somos desprezíveis. Meu filho, o que você acha que você tem mais asco na vida? Aí ele fica pensando, pai, não gosto de barata. Você imagina alguém se entregar por uma barata. Apesar de mal comparando, o que Jesus fez mais. Foi se entregar por alguém que de fato não valia nada, absolutamente nada, muito pelo contrário, só condenação. Não queremos desprezar nem desmerecer a honradez da barata, mas olha, nós éramos piores. Éramos. Porque o que o homem sem Cristo, sem Deus, sem salvação, sem paz é neste mundo? Absolutamente nada. Simplesmente está sobrevivendo. Está sobrevivendo. Você é pastor cooperado, faz parte de um colegiado de pastores? Isso, integrante, né, do Ministério da CGADB e Assembleia de Deus na Itaoca. Que é a sede do Ministério. Não, a Assembleia de Deus na Itaoca é a sede, nós somos uma três. Ligados à CGADB, que é a Convenção Geral. Porque todas elas são ligadas a uma convenção, isso, né? Exatamente. A nossa Até porque você, como pastor, é membro da convenção. Sim. É membro da convenção. E aí, como membro da convenção, nós somos ligados e a igreja, inclusive, veio da Igreja Assembleia de Deus em Bom Sucesso. De Bom Sucesso. Que hoje está com o pastor Jaime Soares, mas na época era o pastor Raimundo Lino da Silva, porque nós já recebemos a emancipação há cerca de 26 anos. Tá bom. Então é uma sede de ministério. Quantos pastores tem ao todo ali? Nosso ministério hoje, nós temos 3 congregações apenas porque aconteceram emancipações, né? Então é uma igreja baseada mais ali na atuação do próprio complexo do Alemão. Então todo o trabalho é realizado ali. Mas mesmo ali não tem uma igreja só de Assembleia de Deus? Não. Dentro do Complexo Alemão são várias. A nossa está na Avenida Itaoca. Então é uma das que tem maior referência em relação a quem passa de carro. Nós estamos na avenida. Né? Na verdade é o acesso principal, né? Isso, exatamente. É a Avenida Itaoca ali entre Ramos, Bom Sucesso, Inhaúma, aquele trecho. Então, é um lugar muito tranquilo, etc. Onde a igreja está, de fato, ele é um lugar tranquilo. Eu acho que todo lugar é tranquilo, né? Mas dentro do Complexo do Alemão mesmo existem várias outras congregações. E denominações variadas. Variadas. A Assembleia de Deus de Bom Sucesso continua sendo uma igreja muito forte, porque a nossa igreja mesmo veio de dentro do Complexo Alemão ali para a avenida. Mas interessante que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, o que? Superabundou a graça. Exatamente. Quando eu estou perguntando essas coisas a você, eu não estou ironizando, nem sendo inconveniente, não. Eu sou brincalhão e levo as coisas a sério na brincadeira, que é bem melhor levar uma brincadeira a sério, né? Minha maneira de pensar. Tá? Mas a verdade é que nos ambientes mais inóspitos, piores, onde existem mais problemas, é ali que o evangelho é necessário, né?
E você atua em uma congregação específica ou no Ministério Não, Municipal? eu estou na matriz Na da matriz. igreja, né? O meu trabalho sempre foi realizado ligado ao grupo de jovens, né? Então, comecei meu ministério junto a adolescentes. Você é jovem, né? Bem jovem, né? Eu tenho 42 anos, né? Eu vejo que os cabelos nem nasceram Já todos ainda, se né? foram, já se foram. A moldura não existe mais, A só moldura não tem. ficou a pintura. Tá pintura, né? Então eu comecei com cerca de 14 anos, 14 para 15, liderando adolescente. Eu trabalhei com adolescente por muito tempo. Inclusive, trabalhando com adolescente foi quando eu conheci o que hoje é um dos meios que eu trabalho com arte, né, com produções artísticas. E aí eu trabalhei com adolescente, depois fui por muito tempo líder de jovens e trabalhei com um grupo de jovens. O trabalho com adolescente, ele é uma esponja, né? Ele assimila tudo, né? Agora, ele está vivendo... São momentos de muita crise, né? Muitas indagações, em que ele começa a se descobrir as potencialidades deles, a sexualidade e tudo mais. O adolescente é realmente uma bomba relógio. Você não é aquele crente de segurança máxima. Você tem que saber que ele é flexível, ele carece de muito... cuidado, de muito bom acompanhamento, boa orientação, porque ele tem uma inteligência, ele tem um potencial muito grande, mas, lamentavelmente, dentro da progressão da vida, ele está num momento de fragilidade. São muitos hormônios, muitas Muito, questões, questionamentos, né? Ele começa a achar que ele é adulto. E colegas que são realmente muito ruins para ele, lamentável, ninguém pode evitar os contatos humanos, mas a coisa é muito séria. Mas, na verdade, também foi adolescente, você também foi, né? Você há menos tempo do que eu fui há mais tempo, né? Quando a gente ganha o coração do adolescente, a gente ganha um tudo, trabalhador, um servo para a obra do Senhor gigantesco. Na gente. Exato, porque ele se lança. Ele é muito intenso, né? O adolescente é intenso. Ele está querendo buscar o caminho dele, entender quem é a tribo dele, quem são as pessoas a quem ele vai entregar referência, quem ele vai querer estar andando junto. Então, quando a gente ganha um adolescente, a gente de fato ganha alguém que pode trabalhar muito para o reino do Senhor. E pode avançar para o ministério, como foi o meu caso. Sim. Eu fui adolescente de igreja, envolvido em mocidade, envolvido nisso, aquilo ali, cantava em coro, jovem ainda, adolescente, cantando em coro da igreja, e depois em quarteto e tudo mais. Deus aproveitou tudo isso para plantar em mim um desejo de continuidade na vida dentro desse meio. Mas você falou que você trabalha muito com arte, você insere a arte nos trabalhos de você, nos seus trabalhos que você faz, em todos os meios ou só junto à juventude? Não, então, justamente por ter trabalhado muito na igreja nesse sentido, né, como senhor, eu fui imerso completamente no universo da igreja desde esses meus 14 para 15 anos, com muito ativismo à época, né, porque, como eu disse, o adolescente tem tempo. O bacana do adolescente é porque ele tem a escola... Energia. Exatamente. Tempo e energia, porque ele não está trabalhando, então ele tem normalmente o meio período para se dedicar a estudo. Na época eu trabalhava. Era pesado, era roça. ainda era meio expediente. E aí eu precisava estudar e o restante do tempo eu poderia me dedicar à igreja. Quando eu comecei a me lançar dessa forma, a gente fazia diversas formas para trazer o adolescente para a igreja, para fazer com que tivessem vínculos. Na época, existia, né? Hoje as igrejas estão... Isso está cada vez mais raro, que eram os grupos musicais, os conjuntos antigos, né? Isso fazia com que todo mundo criasse uma identidade. Muito, né? Diminuiu. Agora é só o louvor congregacional e tal. Etc. Eu acho que a gente tem um ponto que a gente acabou perdendo, porque quando a gente tinha esses grandes grupos, os ensaios faziam com que normalmente todo mundo estivesse junto por mais tempo. E o que o adolescente precisa é disso. Conexão constante. Cabeça de adolescente vazia é um problema seríssimo que entra um monte de besteira. Exato. Ciceroniária, passear ali dentro. Né? E aí me envolvi muito com o departamento artístico na igreja por causa dessa época de adolescente. Então, era o tempo todo com teatro, envolvido com teatro, com música. E aí isso fez com que eu começasse a andar, inclusive, com vontade de me profissionalizar. Eu cheguei a fazer curso de teatro, embora isso não tenha sido minha profissão. Eu fui jornalista, trabalhei na CPAD. Sou jornalista, tenho pós em comunicação empresarial, porque eu trabalhei na Marinha também. Então, assim, meu caminho foi por um caminho profissional diferente da área teatral, mas quando eu cheguei, por exemplo, lá na Marinha, na CPAD também eu fiz muito isso, mas na Marinha, de forma específica, eu comecei a trabalhar muito com produções de espetáculos voltados para a família naval, que são os militares, a sua esposa, seus filhos, e eu entrei num setor onde eu produzia shows, normalmente shows seculares, e aí eu comecei a apontar para a alta diretoria da época da Marinha. Eu falava assim, olha, existe um grupo de pessoas aqui dentro da Marinha que não vai consumir aquilo que vocês estão produzindo. Não vai para um show, por exemplo, de samba, um show de pagode, um show de funk. Por exemplo, teve a Anitta uma vez lá na Casa do Marinheiro e tal, e aí
pelo trabalho, eu me envolvi com aquilo. Eu falei assim, existe um grupo que é o grupo de evangélicos. Trabalhou com Vocês ela? não podem, só na produção do show, né? Não perdeu a chance de matar. Tava no comecinho, poderia ter evitado muita coisa, né? Exatamente. Rapaz, a gente não pode perder a oportunidade, né? A gente mata em nome de Jesus e deixa ele se virar. Mas aí o que aconteceu? E aí eu acabei conseguindo provar para eles, hoje nós somos, no Brasil, 60 milhões de evangélicos, na Marinha a mesma coisa. Então eles queriam alcançar a todos e o grupo de evangélicos acabavam não entrando porque... Você vai me desculpar, uma pequena correção. 60 milhões éramos. Hoje as avaliações todas de todas as denominações evangélicas, inclusive aquelas que só querem ganhar dinheiro. 93 milhões. 93, olha. 93 milhões de evangélicos e tem mais 30 milhões de católicos descontentes com a sociedade que vivemos, que estão correndo para o lado da ortodoxia católica. E isso mostra, que a nossa representatividade. Exatamente. Né? Está havendo uma mudança muito grande. É uma necessidade de Deus nas vidas. Tá? Parece que não, porque você vê um estado de putrefação muito grande na sociedade. Sim. O próprio Jesus Cristo falou, né, que quando ele voltasse, a população do mundo estaria tão podre que, se fosse possível aos moradores de Sodoma e Gomorra tomar conhecimento, eles ficariam apavorados. Então imagina como é que está. Mas não está muito difícil, não. Agora, esses shows que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu vi gente invocando Satanás. Vamos sair daqui direto para o inferno, etc. É uma coisa absurda e vou usar uma expressão que é desagradável, eu não gosto de usar muito essa expressão, mas é um ato de burrice que não dá para entender como é que as pessoas se voltam para a desgraça e fazendo até proposta de sair direto para o inferno. Sim. Que é uma coisa que foi feita para o diabo e seus anjos, não foi feita nem para o ser humano. O ser humano não vai para lá por idiotice. Isso. E, infelizmente, o que mais acontece é a perversão da arte. Fazendo com que a arte acabe ganhando mídia e trazendo mais força e voz a esse tipo de coisa. Pelo menos a música está tremendamente corrompida. Você vê, as maiores cantoras do Brasil, por exemplo, não cantam com a boca. Cantam com outra parte do corpo. Ou seja, faz uma... Não tem voz, não tem música, não tem mensagem, não tem letra, não tem nada. E nem harmonia agradável. Tem um conjunto de sensações que despertam maldade, despertam carnalidade, despertam hedonismo, que faz com que as pessoas corram atrás desses e dessas sem saber exatamente para que lado estão indo. Mas nós sabemos para que lado estão. Sim, claro. A mídia hoje acaba não vendendo exatamente música, né? E sim vende um produto. Vende um produto. Alguém que fala aquilo que eles querem ouvir, que levanta bandeiras e que atingem corações de forma específica. E aí, o movimento, inclusive, que hoje eu faço parte, é um movimento que quer tomar de volta isso. Nós não podemos estar fora desse movimento. Temos que lutar para isso. A arte pertence também ao povo de Deus, porque ela é de Deus. Primeiramente a Deus. É isso, não há ninguém mais criativo que o próprio Deus. Fora do reino de Deus é corruptela de arte. É isso. É uma corrupção daquilo de maravilhoso Deus criou. Eu sou bem mais jovem que você percebe, né? Eu sou mais jovem que você. Mas pouca coisa. Eu sou da época da Jovem Guarda, da época que surgiu o rock and roll. Mas surgiu também músicas maravilhosas, surgiram músicas maravilhosas naquela época. Toda a música, não era só evangélica, não. As igrejas cantavam, olha, harpa cristão, cantor cristão, tá? Inário, salmos e hinos, esses cantores. Hoje existe o cantor cristão, existe o inário para o culto cristão, que é a mesma coisa aperfeiçoada, a harpa cristão. Esses eram os inários, nós cantávamos aqueles hinos. Coros maravilhosos, nós cantávamos, gostávamos, nós nos divertimos com aquilo. Mas em paralelo, veio a Jovem Guarda, veio a música popular no mundo inteiro, Beatles, Elvis Presley, Rolling Stone e tudo mais, e tudo isso tinha qualidade. Tudo isso era muito bom. E eu gostava. Se eu disser que eu não gostava, eu gostava. Como é que o jovem não gosta de uma música popular da sua época? Ele gosta, tá? Mas uma coisa era cantar, imitar o The Animals, por exemplo, cantando The House in Rising Sun, né? Eu cantava tudo errado, mas eu cantava. Eles estavam cantando, eu também cantando. Não tinha nada a ver com a Casa dos Sol Nascentes, né? E música que é popular até hoje. Sim, cantada até hoje. Música boa, né? Boa, a música em si é uma coisa divina. Sim, a música foi produzida nos céus. E para ser cantada, claro, tem letras ruins, tem letras boas. Mas hoje, o que eu gosto? O que eu consumo em termos de música? Gate Vocal Band, Estados Unidos, músicas gospels americanas, e
as músicas que lançamos aqui, como nesses programas que nós temos aqui, Tudo Pela Graça, nós trazemos músicas boas, de cantores bons. São incomparáveis em relação a esse lixo desse tempo presente. Verdade. Infelizmente, o que acontece também com a igreja evangélica, a gente acaba demonizando muito alguns segmentos de música, que são músicas boas, como o senhor falou, né? Essa época, por exemplo, a década de 70, de 60, onde esse movimento todo de música veio, a igreja ainda não permitia, por exemplo, que a bateria chegasse, que a guitarra não podia, então aquilo era rotulado como nós. Isso não é de Deus. Rapaz, uma coisa interessante. Quando eu fui pastorear a segunda igreja batista de Itaperuna, que é uma igreja tremendamente conservadora, os batistas de papo roxo, chamados assim, né? E eu, aqui da Baixada, era pastor no Parque Zé Bonifácio, São João do Meriti, contextualizado nessa cultura carioca, né? Que aqui todo mundo é carioca, né? Não é não, mas vira, né? O jeito de falar, o jeito de ser. Acaba todo mundo se acostumando. Cheguei lá, subi a igreja. Tinha 2 órgãos, um eletrônico que semitonava, ele caía, ia caindo o som, não dava pra... Você não podia usar nenhum instrumento com ele, porque ele saía do tom. E um de pedal. Aqueles órgãos, antigamente, você terminava o culto, saía daí pro CTI. Internado, todo arrebentado, cansado. Mas a igreja quadrada, qual foi o principal instrumento que eu comprei? Um violão Ovation. Um Janine tipo Ovation, né? Comprei. Aí apareceu lá um para tocar, outro, o pessoal já começou a olhar de lado. 2 ou 3 meses depois, pifei uma bateria. Eu não sei como é que não me mataram. Imagino. Aí daquela bateria apareceu, aí eu comprei um contrabaixo, uma guitarra, aí apareceu lá o baterista para contra. Hoje é a maior igreja batista da região. É a segunda igreja batista de Itaperuna. Tá? Mas eu corri muito risco. Mas eu podia correr risco, porque eu era pastor, mas eu não vivia exclusivamente do ministério. Era professor. Então, se me mandasse para correr, eu nem ia morrer de fome. Não, e é bom que, de fato, o senhor prepare pessoas assim que sejam mentes mais abertas para que esse movimento, que é constantemente freado, muitas vezes por preconceito, por falta de conhecimento, né, por parte até de nós mesmos, evangélicos, né? A gente, medo de repente, medo de perder, o mundo vai perder o controle a igreja, o mundo entrando na igreja, quando na verdade o que a gente precisa é, obviamente, há um filtro, mas a igreja acaba impedindo também muito o avançar da cultura, inclusive nesse movimento. Preconceitos, estereótipos. O que aconteceu na década de 80, né? Aquela explosão na igreja, por exemplo, que levou congregacional, que o mundo, a sociedade viu na década de 60, com a música hippie, com todo mundo cantando junto. Não era mais ou menos o que era mais ou menos chegou. Então, o movimento... A coisa não é o modelo, é a qualidade. Exato. A qualidade. Você trabalha com arte, mas quais, dentro da arte inserida no meio evangélico, quais são as referências que você tem? Música, ok. O que mais? Teatro também. Teatro. Eu hoje tenho uma escola de artes, né? E aí na minha escola de artes a gente ensina justamente parte teatral. A parte de música. E dança voltada às crianças, né? A gente tem um público infantil muito grande hoje, baseado justamente com o foco de trazer valores cristãos. O que acontece? A minha escola não é uma escola essencialmente cristã. A escola ela tem. Exatamente. Não vai sobreviver. Né? Não, e na verdade o meu foco Não é o cristão. Eu quero trabalhar justamente o valor cristão para mostrar para eles: olha, existe uma forma. Porque quando a gente coloca uma bandeira, a gente acaba afastando. Por exemplo, a gente se utiliza de temas que são populares, né? O Aladim, por exemplo. A gente pega o Aladim, que todo mundo sabe como é a história, a gente traz para um ambiente teatral, a gente leva para um espetáculo grande, pessoas que nunca iriam à igreja vão para lá. Exatamente, vão. E aí, quando chegam lá, elas se deparam com uma mensagem. Porque aí, quando eu chego e falo sobre o mundo ideal que o Aladim e a Jasmine buscavam, o mundo ideal, você não consegue ter um mundo ideal se você estiver longe da presença do Criador. Não. E aí pronto, aí entra a mensagem. E é nesse momento que a gente traz um valor cristão. Então, eu não vou chegar ao final e vou começar a pregar para o público. Não, mas automaticamente tudo aquilo que eu estou fazendo vai conduzindo para uma mensagem que vai pregar e falar o coração. Esse seu trabalho é um trabalho bem próximo do povo, do povão. Mas anos atrás, quando se falava em futebol dentro das igrejas, era um horror. Sim. Eu tenho um cunhado que depois se tornou pastor, que foi excluído porque jogou bola um dia de domingo lá. Foi excluído, foi chutado da igreja. E o pai era o pastor da igreja. Levou a exclusão do filho porque ele havia jogado bola. Ele depois morreu como pastor. Depois, anos depois, agora mais recentemente, nós temos jogadores de futebol em uma quantidade enorme evangélica. Professam a fé E dando um testemunho extraordinário, como o Kaká, por exemplo. Sim, exato. Dá um testemunho extraordinário como crente, jogando futebol. Tem alguma coisa errada? Não tem. Não tem, porque todas as coisas são permitidas, desde que
nos trilhos da fé, na ética cristã. O importante é você ter os teus valores cristãos de fato e ser ponte para todas as outras pessoas, né? Porque nós estamos aqui para pregoar o reino de Deus e a gente não pode perfumar um ambiente se a gente só fica dentro do frasco de perfume. O mundo a gente precisa estar ali, o sal e luz do mundo. Temos que temos que ter contato com o mundo. Você contou essa história do meu pai também. Meu avô é pastor também, né? Foi um pastor, faleceu o pastor João Rodrigues. E aí o meu avô, ele era um missionário e meu pai vivia no campo missionário. Com 12 anos ele se batizou de manhã, à tarde foi jogar bola, um diácono passou, foi na casa do meu avô dizendo que ele estava jogando bola e aí ele foi excluído no culto da noite. Meu pai nunca mais voltou. Então assim, meu pai hoje ele tem cheiro de Cristo, a gente está sempre falando com ele a respeito, mas ele tem uma questão com a denominação. Né? Ele conversa sobre Bíblia, a gente ora, mas a denominação para ele... O prazer do relacionamento. Cortaram as asas dele naquele momento e ele acha que houveram abusos e aquele abuso fez marca no coração do adolescente e ele acabou ficando com essa marca. E não é fácil tirar, não. Uma coisa interessante, hoje eu ouvi alguém falando assim, engraçado, o pastor Heitor, que sou pastor, eu era professor o tempo todo. Na verdade, eu comecei a lecionar antes de pastorear. Já era pastor, mas fiquei 2 anos sem pastorear e dando aula. Então, eu sou um piadista, eu sou um humorista, eu gosto de rir, etc. E alguém falou assim, olha, nunca tinha um professor que contasse tanta piada, que fizesse a gente rir tanto, mas em compensação foi o melhor professor que eu tive na vida. Porque você tem que usar a sua capacidade artística, digamos assim, seja ela qual for, para levar o evangelho, para dar um testemunho. Porque o testemunho é maior e mais importante que muitas palavras, que 1000 palavras. Sim. Né? As pessoas se convertem até para... Eu quero ver quem é esse cara. Ele vai para a igreja evangélica, então por que ele vai para lá? Ele é um palhaço. Mas lá tem lugar para o palhaço. Né? O que não pode acontecer é de ter lugar para o crente no mundo. Isso que não deve acontecer. Né? A partir do momento que todo crente entender que nós precisamos ser intencionais em tudo que fizermos, né? Estou trabalhando, mas eu estou carregando ali a presença do Senhor o tempo todo. Então, não necessariamente preciso estar com o microfone, eu não preciso estar pregando o tempo todo, eu não preciso estar o tempo todo abrindo a Bíblia, vamos conversar. Não, a minha vida precisa transparecer o tempo inteiro quem eu sou e a quem eu sirvo. O cheiro de Cristo e a expressão da sua glória. Exatamente. Se todos nós crentes, de fato, entendermos esse processo, o evangelho, de fato, ele consegue ser pregado de uma forma mais tranquila. Ele consegue ser popularizado sem virar um populesco, sem virar qualquer coisa sem qualidade. E é exatamente como o evangelho começou, né? Nas casas, caindo na graça do povo, as pessoas, né, se convertiam porque ali no almoço, num jantar, tinham pessoas que estavam convivendo, aquele amor entre eles fazia com que as outras pessoas que olhavam de fora pensavam, por que não? Eu quero parecer. Olha que comunhão gostosa, agradável que eles têm, olha como eles falam de forma diferente, vou ali, vou conhecer. E aí a pessoa, ao chegar mais próximo, ia se convertendo e o Senhor, Igreja de Cristo, o Evangelho foi crescendo. O seio do Evangelho é o melhor ambiente do mundo para tudo. Para crescimento intelectual, para descanso da alma, para a certeza de vida eterna, para a comunhão com amigos e irmãos. Não tem lugar melhor. Tem problemas? Tem. Sim. Tanto quanto existia na Arca de Noé. É isso, problemas, tem homem, né? Tem ser humano. Não era brincadeira, ficar lá 40 dias, 40 noites lá, com aqueles animais todos comendo, bebendo e fazendo tudo que tinha direito, mas lá dentro era melhor do que de fora. É isso, exatamente. Então o problema, obviamente, onde tem gente, mente humana, tem problema. Então, na igreja acontece isso. Mas em qualquer outra religião, no trabalho, na casa, na vizinhança. Onde não acontece. Exatamente. Né? Tem relacionamento. E a bênção de Deus justamente está a gente conseguir se relacionar, né? Porque Ele é Pai de todos, é Pai nosso. Porque Ele permite que a gente se resolva nesses ambientes. No mundo as pessoas não se resolvem, as pessoas se complicam. É isso. O mundo é um ambiente de complicação, deterioração, enfim, de estragar o que já é ruim. Enquanto que a igreja conserta para lá, conserta para cá, ajusta para cá, tem problemas, funciona e a eternidade é a nossa morada segura. Amém. Tá? Glória a Deus, é isso, sobre isso. Agradeço muito a sua palavra, essa entrevista dinâmica para a Chuva, onde eu falei bastante. Eu não sou de falar muito, eu sou um cara muito tímido, inclusive. Passou rápido. Muito rápido. Mas eu quero que você traga já uma palavrinha para o povo de Deus aqui, uma mensagem ou para os amigos, seja lá o que for, Deus colocar no seu coração, uma mensagem aí de 4, 5 minutos. Amém. Voltamos já com Ele mesmo, tá? Para uma mensagem para o nosso coração. Tudo pela graça.
Conosco, o pastor Henrique Rodrigues, já entrevistado, faz um trabalho maravilhoso na área das artes, mas agora eu vou trazer uma mensagem para o nosso coração, aquilo que Deus colocou no seu coração. Tenha bondade. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Eis que chamei pelo nome a Bezalel e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenho, trabalhar em ouro, prata, bronze. Enfim, aqui a palavra de Deus ela vai descrevendo tudo aquilo que eram habilidades de Bezalel. Porque, inclusive, é a primeira pessoa a quem o Senhor se dirige e a quem a Bíblia registra como ser alguém cheio da presença de Deus, em que o Espírito de Deus estava com ele. E o enchi do Espírito de Deus. E esse homem que, a princípio, era um homem comum, um homem que estava ali no meio do deserto, junto ao povo de Israel, que estava ali vivendo todas as agruras, ele passa a ter com ele a presença do Senhor e, dentro de todas as habilidades que o Senhor dá a ele passa a criar, ele passa a desenhar, ele passa a estruturar, ele passa a ser um artesão e, trabalhando com muita excelência, começa a trabalhar em cima, principalmente da construção do tabernáculo, entre tudo aquilo que esteve ali no entorno do tabernáculo. O que eu quero dizer para você nesse momento? Talvez você seja uma pessoa comum, que esteja vivendo um momento desértico na sua vida, que você esteja vivendo um momento de sofrimento, e você pensando, olha, o que eu devo fazer nesse momento para reconhecer a presença de Deus na minha vida e dizer que eu sou alguém que vivo para a glória dele? Busque ao Senhor e entenda que dentro das suas habilidades, dentro dos dons que o Senhor deu para você, há muito de Deus. Porque tudo aquilo que o Senhor tem para te dar, ele já deu a você. Seus dons, suas habilidades. Era um homem, aparentemente, que estava no meio de todo mundo. Mas ele passou a trabalhar e trabalhando no detalhe, trabalhando como artesão, trabalhando na construção da mesa, trabalhando na construção do tabernáculo. Ele foi alguém que entrou para a história. E a gente pode considerá-lo hoje como um artista, como alguém que criou muita coisa e ele desenvolveu isso. Por quê? Porque ele resolveu se colocar na presença do Senhor, ser cheio do Espírito Santo e fazer aquilo que ele precisava. Então eu peço que você hoje pense um pouco nisso. Que dom? Qual é o dom que o Senhor deu a você? Você tem cuidado desse dom? Você tem trabalhado essa habilidade? Será que mesmo em meio à situação que você está vivendo, você pode olhar para o céu e dizer, Senhor, eis aqui as minhas mãos, é o que eu sei fazer. Talvez você não tenha um microfone, talvez você não tenha um púlpito, talvez você não tenha um grupo de pessoas, mas você tem o seu trabalho para fazer com que no seu trabalho o bom perfume do Senhor seja exalado, para que outras pessoas olhem para você e percebam, olha, aquele rapaz ali trabalha com excelência. Aquela moça ali, ela trabalha diferente, o sorriso dela é diferente ao fazer um atendimento. Então que o teu trabalho possa exalar em todo tempo a presença do Senhor. Que aquilo que você faz possa de fato ter a chancela de alguém cheio do Espírito Santo de Deus, porque é isso que o Senhor tem para nós, é isso que o Senhor quer de nós, que sejamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Porque com isso a gente tem certeza que grandes coisas o Senhor fará, porque foi Ele quem nos prometeu que faríamos coisas maiores. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Passo a passo foi ao Calvário, sim, pelos meus e teus pecados, padeceu na cruz. O Filho de Deus que desceu da glória fez-se então mortal por mim e por você. Naquela cruz, o seu sangue derramou para nos salvar. Grande prova de amor nunca haverá. Os pecados
há neste homem. Mesmo assim a multidão queria o matar. Solte então o homem malfeitor pra crucificar o meu Senhor, inocente Filho de Deus, o nosso Salvador. Naquela cruz o seu sangue derramou para nos salvar. Grande prova de amor nunca haverá. Os pecados deste mundo carregou na cruz. A coroa, enfim, de vergonha colocaram em meu Jesus. Mas o sangue que escorria naquela cruz nos comprou a liberdade. O sangue de Jesus. Naquela cruz o seu sangue derramou para nos salvar. Grande prova de amor nunca haverá. Os pecados deste mundo carregou na cruz. A coroa, enfim, de vergonha colocaram em meu Jesus. Mas o sangue que escorria naquela cruz nos comprou a liberdade. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Pela graça, tudo pela graça de Deus. Queridos telespectadores da nossa Rede Ágatos, é um privilégio ter a sua preferência pela nossa programação, que é feita com muita espiritualidade, com muita objetividade, por pessoas que amamos a palavra de Deus, que nos amamos a nós mesmos, que nos consideramos e nos colocamos todos naquilo que Paulo falou na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. De minha parte, eu me felicito por esse privilégio que a nossa Rede Ágatos me concede de trabalhar a Bíblia livro por livro, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. É uma jornada encantadora, uma jornada muito bela, uma jornada que enriquece, que entusiasma a gente fazer o trabalho. Nessa oportunidade, vamos trabalhar o livro de Eclesiastes, que é o livro de sabedoria. São 12 capítulos, é o livro das vaidades, 12 capítulos, 222 versículos, leva-se mais ou menos meia hora para lê-lo numa leitura corrida. É um livro extraordinário em termos de sabedoria prática. É um livro, de certa maneira, um tanto melancólico, porque Salomão experimentou na vida dele tudo o que havia de melhor aqui no planeta Terra. Ele foi sábio, foi cientista, foi pesquisador, foi rei, foi governador, enfim, escritor. E ele, ao final da vida, depois de experimentar tudo o que podia experimentar, inclusive em todos os aspectos afetivos, chegou a escrever esse livro derramando a sua tristeza, a sua decepção com a vida, de certa maneira. Mas no meio de tudo isso, ele continua a trazer para você e para mim sabedoria, se nós soubermos extrair aquilo que ele deixou escrito para nós.
É um livro que foi escrito mais ou menos 450 anos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, dirigido para o povo Israel, tendo o tema central como a vaidade na vida terrena e a pregação da piedade. O verso-chave desse livro está no capítulo 2, verso 11, que vamos falar daqui um pouquinho, e a palavra vaidade é mencionada 36 vezes nesse livro. A pessoa principal, é claro, é o próprio Salomão, porque o livro trata da vida dele desde criança até a hora que Deus o chamou para a eternidade. Um detalhe interessante é que o Davi, pai de Salomão, viveu 70 anos. E Salomão viveu 60 anos, de tanto que ele aproveitou a vida cronológica dele, de certa maneira, foi encurtada. Mas ele foi chamado como a pessoa mais sábia antes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e antes de João Batista, porque ele deixou um legado extraordinário para você e para mim em termos de olhar a vida em todos os seus aspectos, especialmente aqueles que fazem deste planeta e da vida aqui o seu Deus. Nosso Deus é o Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é visto nesse livro como aquele que está além do sol, que é o sol nascente. Ele é aquele que é o maior do que Salomão. E nós, a humanidade, somos vistos nesse livro como desiludidos. E essa é a situação de muita gente neste planeta que, não conseguindo levar bem a vida, até muitas vezes tiram a própria vida cometendo suicídio porque não acham o caminho da vida. E nesse livro de Salomão, de Eclesiastes, escrito por Salomão, lá no capítulo 12, é o capítulo da melancolia. É o capítulo do fim da carreira, é o capítulo em que ele diz que cada pessoa deve procurar agradar a Deus na sua mocidade, porque a velhice chega. A terceira e quarta idade, nessa eu já estou caminhando agora para os meus 84 anos, no dia 4 de julho, e os telespectadores podem mandar o bolo de chocolate por WhatsApp para mim, que eu vou aceitar com muita alegria. Mas caminhando para os 84 anos, lendo esse livro, eu me vejo nele e vejo como Deus foi bom comigo ao me trazer para os seus braços aos 24 anos e meio e me dar, no final deste ano, 60 anos de caminhada cristã, amando este livro, que discorro aqui com muita alegria na nossa Rede Ágatos já há algum tempo, trabalhando a Bíblia livro por livro, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Espero que Deus me dê vida para chegar lá. Estamos no livro de Eclesiastes e no próximo programa vamos a mais um livro. Que Deus nos abençoe, graça e paz. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Estamos nós aqui juntos pra te adorar com todo meu ser no altar vou me prostrar, Santo Deus poderoso, digno, Cordeiro de Deus, justo, entronizado na terra e nos céus, só a ti adoramos, pois tu és dono do louvor. Levantamos as mãos, nos rendemos a ti, Espírito de Deus.
digno, Cordeiro de Deus, justo, entronizado na terra e nos céus, só a ti adoramos, pois tu és dono do louvor. Levantamos as mãos, nos rendemos a ti, Espírito de Deus, só a ti adoramos, pois tu és dono do louvor. Levantamos as mãos, nos rendemos a ti, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, este é o Bloco Li Gostei com o pastor Henrique, o intelectual. Eu também sou intelectual de meia boca, mas gosto disso, né? Gosto dos pensamentos, gosto da filosofia. E nós estamos tratando de uma série de programas agora sobre filósofos, suas ideias. E ficamos entusiasmados como é que eles pensavam tão bem, vivendo num tempo tão antigo, tão atrasado, né? É verdade, né? É impressionante. E hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço científico, as pessoas pensam tão mal, né? Multiplicam-se os doutores, mas rarefazem-se os sábios. É, isso aí, essa frase é sua ou você deu de alguém? Não, essa é minha. Então tá bom, tá empatado. No programa passado eu joguei uma preciosidade, agora você jogou. Multiplica-se os doutores e fica rarefeita Os sábios. os sábios. Rarefeição. Vamos dar uma palavra aí, nova. rarefazem-se os sábios. Rarefazem os sábios. Vamos lá. Primeira frase desse nosso querido Bloco Li Gostei. Vamos lá. O que verdadeiramente torna o homem infeliz é falar e agir sem regra nem medida. Pitágoras. Pitágoras, bem próprio ao seu tempo. Tem um camarada que é quase charadelho. O pessoal confunde muito. Pitágoras era o matemático e Protágoras o sofista. Sim, é. E Protágoras tem tudo a ver também com essa frase, porque o Protágoras ele cunha aquela famosa frase que o homem é a medida de todas as coisas, né? Em grego, metron. O homem é o metron de todas as coisas. Por quê? Dentro desse contexto, os gregos eles tinham o termo chamado hybris. Hybris era a desmedida, quando você ultrapassa o limite, o abuso. A ideia é que toda vez que o homem implicava em hybris, todas as vezes que o homem ultrapassava o limite, provocava a ira dos deuses e dava galho. Dava ruim. Então, o homem desregrado, o homem sem virtude, o homem sem metro, sem medida, ele vai colher a ira dos deuses na concepção grega antiga. Não era assim, de fato, porque isso não era verdade, mas a ideia é verdadeira. Isso aí. A ideia é verdadeira. Então, os filósofos, eles sempre andaram muito à frente do seu tempo, né? Mesmo Muito. com paradigmas mentirosos e falsos. Muito, porque quando ele ainda que por algumas concepções inadequadas, mas ele consegue se aproximar um pouco mais da verdade, tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar. Agora, nessa frase, pastor Heitor, eu tenho a impressão que talvez algum grupo tenha ficado chateado comigo uma vez, porque eu fui fazer uma exposição e me deram um tema para os jovens. Não há limites para você. E a primeira frase que eu disse foi, olha, eu vim aqui dizer para você que você tem limites. Né? Porque essa questão de não ter limites às vezes dá problema. É claro que eu expliquei, entendi que o incentivo era para o jovem ir além, mas com calma, tem que ter equilíbrio, porque dizer que não há limite, você tem que explicar bem para não trocar alhos por galhos. É, porque eles às vezes dão temas para a gente para provocar mesmo, né? Para usar a palavrinha também filosófica, para sacanear, né? Porque há limite sim. Como não?
Sempre Deus, vamos dizer assim, Deus é limitado. Mas eu preguei um sermão copiei de uma divisão bonitinha de livro que você lê, é normal se fazer isso. Pelo menos quem está começando. Eu, como sou novo, estou começando agora, lá pela década de 60 e pouco, eu copiei um sermão, e o tema dele foi Os Limites de Deus. Isso é absurdo, não é? Deve ter diácono que deve ter torcido o nariz, hein? Tinha um camarada lá de outra nacionalidade que me detestava, me chamava de santo mentiroso. O santo mentiroso levou meia hora provando que o onipotente é impotente. Mas olha só, Deus não vai além da nossa fé, Deus não vai além da obra de Cristo da cruz, Deus não vai além da obra do Espírito Santo, né? E não vai além da palavra pregada. São limites que ele interpôs em função dos direitos e poder que ele tem. Mas ele não ultrapassa isso, ele não força ninguém a se converter. Mas ele pode fazer? Poder pode. Se todo poder, ele tem, mas ele não faz. Isso aí, ele fez o mundo ordenado, né? Ele não é ilógico, né? Não. Ele ordena e ele segue aquilo que ele mesmo ordenou. Exatamente, não tem nada errado. Como ele é perfeito para ordenar, perfeito também é a vida dentro das regras. Quem cria a regra e não faz, às vezes, é a gente. A gente está bem acostumado com isso aqui no Brasil, né? Eu sou ótimo nisso. Vamos para a próxima frase. A verdade e o erro se encontram misturados nas opiniões humanas. Abstenha-se de os aprovar ou de os rejeitar totalmente, a fim de conservar a tua harmonia. Se o erro triunfa momentaneamente, afasta-te e tenha paciência. Pitágoras. Os caras eram bons, hein, pastor Heitor? Pois é, eu queria metade do pensamento, da capacidade de pensar dessa gente com a consciência que eu tenho universal, de Deus, etc. Aquela Grécia antiga e depois o período da Renascença. Também não faziam nada, né? Vamos ser sinceros, né? O que os gregos faziam? Arrumavam guerra, né? Agora, diferente. Esparta era uma coisa, Atenas era outra. Isso aí. Os de Atenas não faziam nada. Os escravos trabalhavam, eles ficavam o dia inteiro nas praças conversando. O Lucas não deixou isso passar batido, não. Colocou, não se ocupavam de outra coisa, senão de alguma novidade. Isso eu queria. Quem é que tem uma ideia? O que tem de novo por aí? E é fato. É verdade. Lucas era um cara intelectual. Era intelectual e não deixou de registrar isso quando Paulo foi pregar lá em Atenas, em Atos 17, né, ele menciona. Mas o fato é que realmente as opiniões elas têm muita mistura de verdade e de erro, né? E para ter o olhar discernitório, para conseguir distinguir aquilo que é verdade e erro, subjetivo do objetivo, mais do que nunca hoje em dia a gente precisa ter esse olhar agudo, pastor Heitor, porque a coisa está muito misturada. Verdade e erro, a subjetividade e opinião, porque o mundo de hoje, dessa pós-verdade, é um mundo que ele não se atém a fatos e estatísticas, mas se atém a opiniões e subjetividade. É hedonista, né? Por excelência. É hedonista, é sensitista, é aquilo que me causa o prazer e as sensações eu tenho como certo, e aí dá problema. Está acabado. E esse mundo está se deteriorando, ele está se dissolvendo, né? Moralmente está se dissolvendo, está desmoronando, acabando, né? Haveria uma possibilidade de uma reconstrução, um reordenamento do pensamento e da conduta humana? Eu não vejo muita facilidade, não. Pelo contrário. O que nós temos visto na história é o ser humano piorando. Ele não tem, nós nunca vimos ele melhorando, cara. O Reinhold Niebuhr, um teólogo da década de 30, ele diz que o pecado é a única doutrina empiricamente comprovável, porque nunca pisou um homem aqui que fosse totalmente bom. Todo mundo que pisou pecou e mostrou que o pecado é passado de geração em geração. Isso é bíblico. Não há um bom, nenhum sequer. Nenhum sequer. O Chesterton, ele nos lembra, em certo sentido, parâmetros para esse tempo, e ele diz, o certo é o certo mesmo que ninguém o faça, e o errado é o errado ainda que todos se enganem sobre ele. Então, certo continua sendo certo, errado continua sendo errado, mesmo com pós-verdade, pós-modernidade, empirismo e tantas outras coisas mais, certo é certo, Mas errado a sociedade contemporânea está querendo enfiar pela nossa garganta abaixo, como certas, as coisas que são erradas e há muito tempo reconhecidas como tais. Isso não é tão novo, né? Desde lá do Éden já teve alguém que tentou fazer isso com Eva, né? A sofisticação das ideias está sendo usada, na verdade, para piorar e não para melhorar. Lá no fim,
No fim, melhora. Novo céu, nova terra. Mas sim, até lá piora muito. tem muita coisa Tem a um piorar. apocalipse aí pelo meio. Tem. Eu gosto dele. Tô sabendo. Ok? Henrique, obrigado por esse bloco. A semana que vem estaremos aqui nesse mesmo horário. Sábado que vem, sintonize que vamos trazer mais frases interessantes. Um abraço.